nessas buscas assim, ele viu numa fazenda um violino. E ele comprou o violino. Quando ele abriu o violino, que ele foi ver um violino velho, estava com a etiqueta Stradivarius. $1 milhão, $2 milhões de dólares. Ele correu desesperado no primeiro camarada especialista lá. Ele falou, olha, eu tenho um Stradivarius aqui. O sujeito só olhou com desdém para o violino, fez assim, deu algumas afinadas e falou assim, eu pago $50 por isso aí. Como? Você tá ficando louco? Isso é um Stradivarius? Ele tem a etiqueta? O sujeito pegou de novo, deu umas notas e falou, não, é preciso mais do que uma etiqueta para ser um Stradivarius de verdade. Em outras palavras, alguém pegou um violino qualquer, vagabundo, e colocou uma etiqueta do Stradivarius. Enganou ao leigo. Mas o especialista em música, só de tocar, ele viu que não era um Stradivarius de verdade, mesmo que tivesse uma etiqueta. Então é preciso mais do que uma etiqueta para ser um Stradivarius. É preciso mais do que um rótulo de cristão para ser realmente um cristão. Lembrando que, na questão das obras que a gente mencionou, o Stradivarius só produz qualquer música bela se um artista o tocar. As obras que nós fazemos é a canção. Precisamos de alguém que nos toque o Espírito Santo. E eu vou começar contando um episódio que aconteceu quando eu estava em Israel. A última vez que eu fui em Israel, fui com um grupo de mentorados meus, Black Belts, e nós estávamos lá, e aí um amigo meu, que é amigo dele, disse, e eu já tinha visto ele, tá? E ele com um grupo lá, e ele começava a falar, eu largava o meu guia, aí ficava ali, ó, pescando, ele falando pro grupo dele, disse, caraca! E ele falando lá no templo, lá em Jerusalém, falando, e eu pescando, mas não dava para eu estar lá com ele, porque meu grupo estava com guia, né? E eu ia, voltava, e até que numa das noites, um amigo em comum disse, ó, Rodrigo Silva vai estar no hotel falando, você quer ir? Eu disse, meu filho, se eu quero ir. E largamos tudo e fomos com um grupo para lá. E lá a minha vida nunca mais foi a mesma. Ele traz a fé, mas traz uma fé com embasamento científico, arqueológico, histórico, uma fé palpável, uma fé. E ele falou, o que ele falou lá foi tão forte. E depois veio o Josué Valandro e fechou. Cara, eu e a Camila, nós mudamos várias coisas na nossa vida. Ali nós temos um instituto com crianças, que nesse momento estamos ampliando. Hoje cabe 1.000, vai caber umas 1.500 crianças. Amém. E ali nós tomamos decisão de tomar a frente do segundo Instituto Paulo Vieira, no lugar mais perigoso do Ceará. E a Camila disse, vambora. Eu disse, vambora. E estamos construindo ele agora. Não ganhamos nada com isso, não abatemos imposto, não temos ajuda e bancamos. E estamos construindo o segundo agora e vai ser algo fenomenal. E foi naquele dia. Nasceu em Jerusalém. Nasceu em Jerusalém. Essa ampliação dessa nossa vontade de fazer diferença no mundo. E, na verdade, Paulo, até ganha. Mas é um ganho que não passa pela contabilidade, nem pelos valores monetários. É aquele ganho no céu, porque existe um paradoxo, se você olhar na Bíblia. Ao mesmo tempo que as obras não são o meio nem a causa da minha salvação, que eu sou salvo única e exclusivamente pela graça de Cristo, mas como dizia Santo Agostinho, nada de obras para ser salvo, mas tudo de obras para aquele que foi salvo. As obras são o resultado da minha salvação. Então, embora Deus não tenha uma conta lá no céu que eu vou pagando as prestações com caridade, espera-se a bondade daqueles que andam com Cristo. E quem anda com Cristo tem um caráter. Tem um caráter. Tem um estilo de vida, de viver a verdadeira religião, como diz em Tiago, né? A verdadeira religião é amparar os órfãos e as viúvas. Exatamente. E é por isso até que Jesus, embora a salvação não seja comprada, a linguagem que ele usa para falar sobre a sua volta e tudo isso que é feito é uma linguagem de recompensa. Ele diz, naquele dia, muitos chegarão e eu direi, entrem para o reino benditos de meu Pai, porque eu tive fome e você me deu de comer, eu estive com sede e você me deu de beber, eu estive nu e você me vestiu. E quando perguntarem quando é que nós fizemos isso, Senhor, ele dirá, toda vez que fizeram um dos pequeninos, a mim vocês fizeram. E aí você vai me corrigir se essa passagem se encaixa nisso, quando diz que, como é que é? Em Tiago também. Como é a passagem sobre ajudar o próximo? Que a fé sem obras é morta? Isso. Exatamente. E em Tiago também,
né, diz que sim, me mostra a tua fé, que eu mostro as minhas obras. Porque fé sem obras é morta. Exatamente. Fé sem obras é como uma paternidade sem filho. Caraca. Só está na vontade. Caraca. Você entendeu? É Fé isso. sem obras é uma paternidade sem filho. Agora, pegando, fechar esse nosso tema aqui, você disse que a recompensa é celestial, a recompensa são galardões, a recompensa é agradar a Deus, a recompensa é ver as coisas boas acontecendo, mas eu creio que quem doa com alegria, quem doa, e qualquer doação inteligente, respeitosa, bem direcionada e com alegria, ela volta monetariamente. Também, não, mas claro, uma coisa não anula a outra. É um princípio bíblico. É um princípio bíblico. Aliás, essa parte você que fala com muito mais cátedra do que eu, até no mundo dos negócios, quanto mais você arrisca investir, mais chance você tem de retorno. Isso. E no mundo emocional também, porque quando você tira parte do que é seu para ajudar o semelhante, você está tirando algumas crenças limitantes. Isso. Eu lembro de um personagem antigo, não sou noveleiro não, mas eu nasci num lar que tinha novela, então as novelas fizeram parte da minha criação. E os mais antigos aí vão lembrar de um personagem que era o Nonô Correia. Os mais antigos vão lembrar. Eu lembro esse O nome. Nonô Correia era uma figura, porque ele era muito Avarento. fovino, avarento, e ele era rico. Então tem alguns episódios da novela que, por exemplo, ele colocava um cadeado na geladeira e a empregada tinha que ir lá pedir para abrir o cadeado na hora de fazer a comida. E ele fiscalizava o quanto que ela tirou e ele colocou uma lei com os filhos dele lá para economizar comida que eles tinham que comer durante 5 minutos. O que eles conseguissem comer em 5 minutos estava bem. O que eles não conseguissem tinham que guardar para requentar para comer depois. O Nonô Correia era uma pessoa rica, mas não vivia porque estava só guardando para si. Sabe, quando você distribui, você esteve lá em Israel, é a diferença entre o Mar Morto e o Mar da Galileia. Para a galera que não foi lá, são dois lagos que nós temos em Israel. Dois grandes lagos. E ambos são alimentados pelo Rio Jordão. Ambos. A diferença é que o primeiro, o Mar da Galileia, ele recebe a água do Rio Jordão, que o enche, e ele também permite que essa água dele saia para continuar descendo para alimentar outros acidentes geográficos, né? Outros afluentes. O Mar Morto recebe essa água que vem do Mar da Galileia, mas não a retira para lugar nenhum. O próprio nome já diz. Represa. Mar Morto. Gente, e é morto. Eu já entrei lá. Primeiro, se você deita e você fica sentado na água, sem nada embaixo, e você flutua. Você não afunda. Você pode deitar, cruzar as pernas e ler um jornal que você não afunda. De tão salino, de tão salobra que é a água. É quase um óleo. E não existe vida lá dentro. Não. É zero. É legal para tirar foto, para poder ser turista, mas vai tentar beber aquela água. E a gente está no deserto. Interessante que é uma água no deserto. Agora, sabe, na vida cristã, eu acho que é a mesma coisa. Paulo, eu conheço uma história que ela é verdadeira. Não é apócrifa, não. Que uma vez um sujeito nos Estados Unidos, eu gosto muito desses programas que mostram caçadores de recompensa, de tesouro. Eles vão nessas fazendas americanas. Tem uns arqueólogos assim, né? E eles encontram uma placa da Pepsi Cola lá, que é rara, uma coisa de posto de gasolina, uma Harley Davidson, estava lá no porão. 30, 50 anos, 60. Eu gosto de assistir esse programa. E tem uma história, não desse programa, mas análogo a isso, que um camarada, nessas buscas assim, ele viu numa fazenda um violino. E ele comprou o violino. Quando ele abriu o violino, que ele foi ver um violino velho, estava com a etiqueta Stradivarius. $1 milhão, $2 milhões de dólares. Ele correu desesperado no primeiro camarada especialista lá. Ele falou, olha, eu tenho um Stradivarius aqui. O sujeito só olhou com desdém para o violino, fez assim, deu algumas afinadas e falou assim, eu pago $50 por isso aí. Como? Você está ficando louco? Isso é um Stradivarius? Ele tem a etiqueta? O sujeito pegou de novo, deu umas notas e falou, não. É preciso mais do que uma etiqueta para ser um Stradivarius de verdade. Em outras palavras, alguém pegou um violino qualquer, vagabundo, e colocou uma etiqueta do Stradivarius. Enganou ao leigo. Mas o especialista em música, só de tocar, ele viu que não era um Stradivarius
de verdade, mesmo que tivesse uma etiqueta. Então é preciso mais do que uma etiqueta para ser um Stradivarius. É preciso mais do que um rótulo de cristão para ser realmente um cristão. Uau! Lembrando que, na questão das obras que a gente mencionou, o Stradivarius só produz qualquer música bela se um artista o tocar. As obras que nós fazemos é a canção. Precisamos de alguém que nos toque o Espírito Santo. Caraca! Uau! É isso. Pegou? E aí eu comecei a olhar, só que eu era totalmente prepotente, totalmente arrogante. Não estava fácil viver da forma que eu estava vivendo. Porque eu olhava para a minha vida, foi super desafiador eu conquistar meu diploma de médico. Eu já estava trabalhando numa empresa muito grande, numa estatal. Eu tinha um cargo bom, eu tinha um salário bom. E eu olhava para minha família, olhava para os meus filhos e eu não me encontrava nem na minha profissão e muito menos dentro daquela família. Milhões de pessoas hoje estão num quadro de sobrevivência, estão sobrevivendo, estão tendo uma saúde péssima. Sabemos como a gestão das emoções influenciam na depressão, na ansiedade, no Parkinson, como eles influenciam em todas as doenças da nossa vida. Hoje o método CIS para mim é uma oportunidade de quê? Oportunidade de vida. Se não fosse por ele, eu teria virado estatística. Hoje vocês estariam ouvindo ou lendo, né, um médico que destruiu uma família e cometeu suicídio.